Primeiramente, fazendo uma apresentação bem rápida, meu nome é José Gabriel Pontes Baeta, né? Eu sou aqui do Oriente de Poços de Caldas, Minas Gerais, da loja acadêmica Templários da Serra de São Domingos, praticante do rito moderno. Hoje nós, né, temos aí alguns escritos, alguns trabalhos sendo produzidos e já produzidos também a respeito do rito. Então, né, para cortar toda essa parte burocrática de apresentação, de quem somos, etc., os irmãos têm meu contato, depois quem quiser conhecer, quem quiser trocar uma ideia, eu estou também lá no grupo de comunicação do Filhos de Atena. Eu vou deixar aqui um link, que é um link que tem alguns livros, não só meus, tá? Livros de alguns autores do rito moderno, inclusive, né, essa divulgação, ela ocorre muito graças aos irmãos da Filosofia e Ciência 229, né, da qual desde já nós agradecemos o apoio, e o nosso último livro, que é justamente, né, sobre o qual se baseia parte dessa nossa conversa, que vai tirar o foco, vou tirar aqui, que é o História do Rito Moderno no Brasil, né, ele tem algumas unidades, nós fizemos uma primeira reimpressão dele, tá? Então ainda restaram algumas poucas unidades dessa primeira reimpressão. Ao todo foram 450 exemplares, que foram 300 na primeira leva e 150 agora, que foram editoriados, né? E os irmãos que desejarem eventualmente adquirir essa primeira reimpressão, a gente deixa aí também o nosso contato depois, ao término da palestra, de irmãos só mandar uma mensagem pra gente, né? Esse livro especificamente não tá aí na página da editora Wiclap, mas os irmãos podem adquirir diretamente conosco, se assim desejar. Bom, apresentações feitas, né? Uma satisfação muito grande estar aqui novamente conversando com os irmãos, né? Trazendo aí um pouquinho, né? Do que a gente pesquisa, do que a gente pode colaborar, mas sobretudo aprendendo com os irmãos que aqui se encontram, ainda mais no momento em que é possível ter intervenções, perguntas, né? Comentários, críticas, né? Que também são muito bem-vindas. Então é uma satisfação muito grande e eu agradeço muito o convite aí feito pelos irmãos. Bom, na noite de hoje, pedir licença para compartilhar minha tela. Na noite de hoje, então, né, pegando aí um gancho numa recente palestra que está no ar aí do canal Filhos de Atenas, né, do nosso queridíssimo irmão Clóvis Gregório, falando sobre a história da maçonaria no Brasil, hoje nós queremos falar sobre alguns recortes do rito moderno no Brasil. Por que recortes, né, primeiramente? Nossa intenção aqui é, em não mais do que 40, 45 minutos, apresentar algumas questões, alguns fatos de ordem cronológica, sobretudo de ordem histórica, e desde já eu deixo registrado que eu não sou historiador de formação, né? Eu não posso me apresentar como historiador, sou apenas um entusiasta da história da maçonaria e especificamente da história do rito moderno. Então nós fizemos alguns recortes de algumas situações que nós julgamos por bem compartilhar, rememorar e, sobretudo, e sempre instigar a reflexão de todos nós. Digo isso, né, e com total tranquilidade, pelo seguinte motivo, né, a nossa proposta, basicamente, aqui, perpassa pela análise, né, por alguns apontamentos do rito moderno no Brasil, e destes apontamentos tirar esses recortes históricos, que são momentos-chave, que são momentos importantes para a estrutura e para nós chegarmos até o que hoje nós conhecemos como rito moderno. E desde já, meus irmãos, vale aqui algumas observações. Considerando que o rito moderno não nasce com essa nomenclatura, e muito menos com a nomenclatura de rito francês, aqui, neste momento, né, nós vamos utilizar tanto o rito moderno quanto o rito francês como sinônimos, do ponto de vista meramente didático, uma vez que para essa nossa conversa, deixo isso bem claro, especificamente para essa nossa conversa, essa diferenciação não faz tanto sentido, tá? Então aqui, se em algum momento aparecer a menção rito moderno, em outro momento aparecer a menção rito francês, estamos falando do mesmo conjunto de práticas. E que conjunto de práticas que são essas? Basicamente, aquelas práticas cunhadas cuja gênese remonta lá à grande loja dos modernos, na Inglaterra, sobretudo pós a implantação, né, e as modificações, né, melhor dizendo, realizadas em face da divulgação, né, do Wikileaks lá de Samuel Pritchard, pós 1730. Então essas práticas que são a gênese do rito moderno, que nascem lá na Inglaterra, atravessam o Canal da Mancha, chegam na França, vão se difundindo, sofrendo inúmeras alterações, reformas e finalmente culminam no Brasil, né, passam por Portugal e culminam no Brasil, é que é a temática da nossa noite. Meus irmãos, sempre que nós buscamos traçar origens ou até mesmo originalidades, nós nos deparamos com uma tarefa muito árdua.
para a nossa realidade aqui da América do Sul, né, e sobretudo na parte da América cuja colonização foi majoritariamente portuguesa, nós temos alguns apontamentos de algumas ressalvas a serem feitas. A primeira delas é de que a circulação de rituais como nós conhecemos hoje em dia, ou seja, papéis, e não apenas aquela prática oral. Então, essa circulação de rituais dos graus simbólicos e até mesmo dos altos graus, ela nasce prioritariamente através dos reguladores que vão posteriormente se tornar aquilo que nós conhecemos como rito adoniramita e rito moderno. Antes de 1822, porém, há uma confusão historiográfica muito grande, até mesmo para nós separarmos o que é rito moderno do que é rito adoniramita nas práticas utilizadas aqui no Brasil. A historiografia, seja ela maçônica ou seja ela acadêmica, ela ainda encontra uma grande dificuldade em avançar na temática dessa análise de documentos históricos, sobretudo até mais ou menos 1830, 1840, justamente pela dificuldade de encontrarmos uma documentação mais fidedigna, que garanta a possibilidade de dados e de estudos, né? Temos a exemplo disso que, por exemplo, a Loja Comércio e Artes, aí dos meus queridos irmãos cariocas, né, a Loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro, ela teve muitas, se não quase que todas as suas atas anteriores a 1818, e como nós veremos, existe aí um momento, né, existe aí uma passagem histórica relativa ao que se denominou de alvará régio, que causa um grande impacto na maçonaria brasileira, mas nós temos inúmeras atas, inúmeros documentos anteriores a essa data que foram simplesmente queimados, perdidos, né? Então, essa dificuldade historiográfica, ela tem que ser levada em consideração quando nós vamos abordar qualquer recorte histórico da maçonaria nesse período, né, do Império, até mesmo avançando aí um pouquinho nos anos. E, obviamente, meus irmãos, o que nós apresentamos aqui são informações oriundas de documentos que foram consultados, inclusive documentos esses que também ficam à disposição para os irmãos. Pode acontecer de algum irmão virar e falar assim, não, Baeta, eu discordo, porque eu tenho aqui um documento que mostra que a data é diferente. Eu tenho aqui um documento que mostra que o nome é diferente. E isso, meus irmãos, em ciência propriamente dito, é plenamente aceitável, esse confronto de dados, esse confronto de informações, para que nós possamos, através da síntese, concluir de uma forma A ou de uma forma B, talvez até de uma forma C, D, E e assim por diante. Bom, feitas essas primeiras considerações, também nos vale destacar que o rito moderno, e aqui também o rito adoniramita, que a princípio, né, ambos eram uma variação daquilo que foi instituído pelo grande capítulo francês, essas práticas chegam ao Brasil junto com a própria maçonaria. Então, são os primeiros ritos praticados em território nacional e que traduzem no Brasil até mesmo uma ideologia e um costume oriundo da maçonaria francesa. A nossa origem enquanto maçonaria no Brasil está diretamente relacionada com as práticas da maçonaria francesa. Muitos dos reguladores que tivemos acesso nas origens da maçonaria no Brasil, que vinham do Grande Oriente Lusitano, nada mais eram do que uma tradução das práticas francesas. Então, é importante também, do ponto de vista historiográfico, fazer esse apontamento. Dito isso, para traçarmos aí origens, para traçarmos aí pontos de partidas da nossa conversa, e sabendo que essa temática possui divergências, deixando de lado primeiro aquilo que se intitula de loja, com algumas aspas, Cavaleiro da Luz, nós vamos utilizar aqui a criação, né, / fundação da denominada Loja União, no ano de 1800, que é sucedida por uma loja denominada de Loja Reunião, essa instalada em 1801, no Rio de Janeiro. Informação essa que encontra disponível nos Anais Maçônicos Fluminenses, né? Nessa publicação, nessa importantíssima publicação, temos lá uma menção de uma primeira loja, né, criada, denominada de União, que logo em seguida, né, ela é desmembrada, né, e criada uma denominada de Reunião. Isso no Rio de Janeiro. Agora, em outros locais do país, aqui especificamente na Bahia, temos os registros da denominada Loja Virtude e Razão, que depois de um breve período de adormecimento, ela é reerguida com o nome de Loja Humanidade, que posteriormente ainda vai né, ressalvar em mais uma loja, que é a Loja Virtude e Razão restaurada. Consta, né, e aí fazendo uma simples leitura do que está disposto no Almanaque Astreia de 1847, consta por documentos autênticos que no dia 5 de julho de 1802 foi criado no Oriente da Bahia a Loja Virtude e Razão. E aí começa o ponto que nos interessa mais especificamente nessa nossa conversa.
Essa loja criada no rito moderno, especificamente mencionada no rito moderno, de cujo seio sairão outras oficinas. Foram elas, como já dito, a loja Virtude e Razão restaurada, instalada com 12 obreiros, né, em 1807, e depois recebe o título de loja Humanidade. E a loja União, aí, em 1813, com 12 irmãos da mesma loja mãe. Completo, assim, o número de 3 oficinas que vão criar um grande Oriente brasileiro na Bahia, e aqui eu faço um parêntese, né? Muitos historiadores e muitos estudiosos da maçonaria, quando vão falar de uma primeira potência maçônica no Brasil, sempre viram seus olhares para o Rio de Janeiro, mas esquecem que no Nordeste já havia uma estrutura formada, né? Muito antes da estrutura essa, que obviamente não permaneceu, mas já havia a formação daquilo que poderia ser considerado como uma potência maçônica anos antes, né? Essa criação dessas lojas, né? Essa união propriamente dita, vai nos trazer uma importante reflexão. A loja Virtude e Razão, como mencionado, ela teria sido criada, teria sido fundada e instalada com base nos reguladores do rito moderno. E aqui, mais especificamente, Castellani, que é um grande estudioso e também historiador da maçonaria, ele vai nos dizer algo que complementa essa informação, que a loja Virtude e Razão, ela trabalhava com base no regulador de 1801, que é aquela prática já conhecida por todos nós, que é uma verdadeira virada de chave na história do rito moderno mundial. Aquelas práticas que são justamente, né, compiladas através do estudo de várias outras ordens, de vários outros graus, de vários outros ritos, e vai culminar aí no regulador do maçom, né, como todos nós conhecemos, com a data de 1801 de publicação. Seria este, então, o manual, seria este, então, o ritual que teria sido utilizado pela loja Virtude e Razão. Vejamos, então, meus irmãos, que em se tratando de história e origens do rito moderno, primeira reflexão de todas. Há sim uma discussão se seria o rito adoniramita ou o rito moderno o primeiro rito praticado no Brasil. Principalmente pelo fato de que as práticas advindas de uma mesma árvore genealógica, de uma mesma regulação, por assim dizer, elas, para os maçons brasileiros, né, isso não no exterior, mas para os maçons brasileiros, poderiam até ser confundidas. Se hoje nós temos dificuldade para diferenciar determinadas práticas, imaginemos então em 1800. Porém, né, em se tratando de primeiro rito praticado no Brasil, a doutrina, a literatura e os fatos históricos vão apontar sim, né, os irmãos modernistas, alguns puxam os cabelos e me xingam nessa hora, mas vai apontar sim para a existência primeiramente de reguladores do rito andoniramita, sobretudo no Nordeste, né, na Bahia e em Pernambuco, e, posteriormente, há aí o enfraquecimento dessas práticas que vão sendo substituídas para e passo pelas práticas do rito moderno, até que vai culminar numa parte da temática da nossa conversa de hoje. Bom, além disso, meus irmãos, ainda em se tratando da loja Virtude e Razão, né, um outro recorte histórico muito interessante que nos é importante trazer à baila repousa numa carta de Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, né, que eu acredito que todos vocês conheçam. Carta essa que é direcionada, que é endereçada para o então venerável da loja Virtude e Razão. Essa carta, ela é datada de 1810. Vejam que já é um momento bem posterior à fundação da citada oficina. E essa carta está arquivada lá no Museu da Grande Loja Unida da Inglaterra, em Londres. De toda essa escrita, que eu não vou passar linha por linha para não tomar o tempo dos irmãos, o material vai ficar disponível para todos, mas aqui o que nós extraímos, o que é possível perceber, é a menção de que Hipólito José da Costa oferece aos irmãos brasileiros, ele lá em Portugal, oferece aos irmãos brasileiros a possibilidade de ter acesso aos reguladores, ou seja, aos rituais, né? E esse acesso, né, essa disponibilização desses rituais, muitos historiadores discutem se Hipólito realmente chegou a escrever ou a transcrever algum ritual, ou se ele apenas mencionava a existência de reguladores, né, que já estavam escritos, mas independente disso, há esse registro histórico, há esse registro, esse apontamento dessa oferta de rituais, dessa oferta, né, de impressas, que é a palavra utilizada, né, que seriam basicamente impressos, né, manuscritos, tanto em inglês como em francês, que servirão para ilustrar os vossos trabalhos. Daqui nós tiramos novamente aquela reflexão de como era difícil ter acesso a material maçônico escrito nesta época. E também que boa parte, se não quase que a totalidade desses materiais, vinha ou da França, ou da Inglaterra, ou quando vinha por Portugal, vinha como tradução de uma dessas outras duas. Isso é um recorte interessante, é um dado importante para que nós situemos novamente aquela estrutura, né, aquele momento pelo qual passávamos por volta de 1800, 1810 e por aí.
Avançando aí um pouquinho na temática, também nós não poderíamos deixar de mencionar, obviamente, a loja Comércio e Artes. A loja Comércio e Artes, meus irmãos, cuja história, né, é mais do que conhecida por todos nós, sobretudo aí os irmãos do Rio de Janeiro, mas a loja Comércio e Artes, ela tem um recorte histórico que vai se relacionar com o rito moderno posteriormente, mas que se consubstancia numa carta que teria sido escrita por Gonçalves Ledo ao seu irmão de sangue Custódio. Essa carta, ela trata de algumas questões que não vêm ao caso, né, que não se referem à temática da nossa conversa aqui, mas lá no finzinho que nós grifamos, ele deixa a seguinte menção. Nesse momento, né, Gonçalves estava em Portugal e ele diz: partirei daqui brevemente e acompanhado de mais amigos, irei organizar no Brasil a primeira loja que será o centro da propaganda liberal do Brasil. Lembre-me ao Araújo e eu sou o seu irmão, né? Aí apenas a despedida de Gonçalves Ledo. Percebam, então, que nesta carta, que, conforme consta, né, nos seus registros, estaria datada do início de 1814, Gonçalves Ledo, ele já menciona aí, né, o interesse na criação de uma loja que, segundo ele, como todos nós vamos saber aí posteriormente, Gonçalves Ledo pregava alguns ideais mais liberais, né, diferentemente, né, da outra ala a qual Bonifácio pertencia, mas Gonçalves Ledo já deixa, né, esse germe plantado. E aí, uma curiosidade, apesar de ter deixado essa sementinha plantada, nem Diderot e nem Pitágoras, que eram os nomes históricos de Gonçalves Ledo e José Bonifácio, respectivamente, nenhum deles estava efetivamente na fundação da loja Comércio e Artes, né? Só fazendo aí um parênteses. Bom, com essa carta, então, né, e posteriormente com todo o desenrolar ocorrido no Rio de Janeiro, em 1815, primeiramente, é fundada a loja Comércio e Artes. Faz-se aí uma ressalva, porque ela tem a sua fundação comprovada em 1815. Porém, após alguns contextos históricos, sobretudo o fracasso da Revolução Pernambucana de 1817, por exemplo, a expedição daquilo que ficou conhecido como Alvará Régio, datado de 30 de março de 1818, que é um documento emitido, né, pela coroa, na qual proibia o funcionamento de associações e sociedades secretas do Brasil. Em face desta proibição, a loja Comércio e Artes, ela interrompe seus trabalhos, vamos colocar algumas aspas aqui, porque existem documentos que comprovam que os nossos irmãos maçons continuaram se reunindo, né, não de uma forma formal, mas continuaram se reunindo, sobretudo na casa de alguns outros membros, mas ela interrompe os seus trabalhos e só vai vir a ser reerguida em 24 de junho de 1821, já com o seu título de Comércio e Artes na Idade do Ouro, nesse primeiro momento sob os auspícios do Grande Oriente de Portugal. Se nós pegarmos, né, a ata de reinstalação da loja Comércio e Artes, né, aqui essa ata de reinstalação, ela está replicada no Boletim Oficial do GOB de 1902, nós veremos essa menção, justamente da necessidade, né, de que lá em 1815 houve a criação, houve a fundação, mas houve uma necessidade de suspensão desses trabalhos, de interrupção desses trabalhos, e aí a loja vem a ser reerguida em 1821, justamente na data de 24 de junho, que é a data aí que todos nós conhecemos e todos nós estudamos em maçonaria. Bom, além disso, meus irmãos, e agora avançando um pouquinho na temática específica do rito moderno. Como dito, nós podemos até discutir qual teria sido o primeiro rito praticado no Brasil. Porém, um fato que está devidamente comprovado, e nós mostraremos aqui para os irmãos, repousa no primeiro rito adotado pelo Grande Oriente, e aqui nós vamos usar o termo Grande Oriente do Brasil, apesar desta não ser a nomenclatura adequada, apenas para facilitar a compreensão, né? Uma vez que nós sabemos que a citada potência maçônica, ela sofre com algumas cisões, uniões ao longo do tempo, de Grande Oriente Brasílico, o Grande Oriente é do Brasil, da República Federativa do Brasil, temos o Grande Oriente do Passeio Lavradio, enfim, para nós sintetizarmos toda esta questão, que não é o escopo central da nossa conversa, vamos tratá-lo como Grande Oriente do Brasil. Então, tendo como a sua gênese o ano de 1822, conforme atesta a sua própria ata de fundação e conforme atesta os seus próprios documentos, tem-se inúmeros fatos e inúmeros documentos, né, novamente, que apontam que o rito de fundação deste Grande Oriente, em 1822, era o rito moderno. A sua ata de fundação não faz menção a nenhum rito especificamente. Se nós pegarmos lá o livro de ouro do Grande Oriente, que tem aquelas 14 primeiras reuniões realizadas até o seu fechamento provisório por Dom Pedro, nós só vamos ter menções a ritos ou práticas a partir da 5ª reunião.
Então, na fundação não temos nenhuma menção expressa, na primeira, na segunda, na terceira, tampouco na quarta ata. Na quinta sessão, há a proposta de elevação de mestres ao grau eleito secreto. O grau eleito secreto, conhecido como quarto grau, né, na sistemática do rito moderno. E aí os irmãos vão me dizer, e aqui eu faço até um merchan para o próprio irmão Clóvis Gregório, que recentemente até fez esse alerta para mim, e nós, em debate, continuamos, né, levamos essa conversa adiante. Se nós pegarmos, nesse momento, que vigorava nas práticas do rito adoniramita, a coleção da maçonaria preciosa, e isso também ocorre ainda nos dias atuais, o quarto grau não é chamado de mestre de eleito secreto, mas sim de eleito perfeito. Então vejam que indiretamente está se diferenciando que neste momento, na quinta reunião, tratava-se de um trabalho no rito moderno e não no rito adoniramita, uma vez que a proposta de admissão ao grau de eleito secreto refere-se às práticas do rito moderno. Se fosse a do rito adoniramita, por exemplo, referiria às práticas do grau de eleito perfeito. E nessa mesma sessão, né, nessa quinta sessão, os irmãos podem consultar lá o livro de ouro do Grande Oriente do Brasil, se tiverem acesso. Se não tiverem acesso, podem consultar a obra de Castellani, que ele traz um resumo aí dessas principais primeiras reuniões do Grande Oriente. Então, nesta mesma ata, ainda menciona-se a opção, vejam, a opção pela, abre aspas, maçonaria dos 7. O que seria a maçonaria dos 7? Maçonaria dos 7 graus, que até então era a prática que vigorava, fruto principalmente, né, dos reguladores do grande capítulo francês, que eram os 3 graus simbólicos, os 4 alto graus, que finalizavam aí no 7º grau, que era o grau de Cavaleiro Rosa Cruz. Tanto que em inúmeras atas e inúmeros documentos, nós nos deparamos com a assinatura de fulano de tal, R. Cruzinha C, né, Cavaleiro Rosa Cruz. Bom, outros fatos e outros recortes que corroboram com a tese de que o Grande Oriente foi fundado no rito moderno. Passando brevemente. Almanaque Maçônico de 1847 faz a menção da loja Virtude e Razão no rito moderno. Aqui não se fala do Grande Oriente, mas se rememora que o rito moderno já estava em prática no Brasil. Astreia, números 9 e 10 de 1928, abre aspas, o Grande Oriente do Brasil trabalhou sempre no rito moderno, e a prova disso está às suas próprias atas, em que há sempre referências exclusivas aos graus desse rito, jamais dos outros. Boletim do GOB de 1896 menciona as lojas Comércio e Artes, vírgula, rito moderno. UT, União e Tranquilidade, vírgula, rito moderno. Esperança e Niterói, vírgula, rito moderno. Todas estas da data de janeiro de 1822. Astreia, né, Boletim Oficial do Supremo Conselho do Brasil de 1928. Ele menciona que a loja Educação e Moral desligou-se do Grande Oriente e acompanhou há pouco depois a Comércio e Artes, que, deixando o rito moderno, transferiu seus trabalhos para o rito escocês. Revista Astreia, 1928 também. Faltava, porém, reformar a Constituição do povo maçom brasileiro, sendo então promulgada a Constituição de 1834, destaque adotando o rito escocês antigo e aceito, que não estava em harmonia com muitos dos seus artigos com o rito que abraçara, que à época era o rito moderno. Boletim do GOB de 1896 refere-se novamente às 3 lojas como pertencentes praticantes do rito moderno. Rituais Maçônicos Brasileiros de Joaquim da Silva Pires. O GOB foi fundado sob a égide do rito moderno. Astreia de 1928, novamente, o Grande Oriente do Brasil era do rito moderno. E perceba, meus irmãos, que nós não fazemos esses comentários, essas observações, a títulos comparativos de melhores ou piores. Isso não existe. Não existe hipótese alguma. Essas comparações são feitas a títulos de documentos históricos que reforçam a tese de fundação do Grande Oriente no rito moderno. Continuando, e novamente bem rápido, os Anais Maçônicos Fluminenses, de 1832. O Grande Oriente Brasileiro é recebido com as solenidades de praxe, em seu discurso comenta, entre outras coisas, que ele vos participa igualmente que segue o rito escocês, e já sabe que haveis adotado o moderno /francês. Também dos Anais Maçônicos Fluminense, a informação de que o rito escocês não diferiria muito do francês que estava sendo adotado, né? A existência de discursos proferidos, por exemplo, pelo cônego Januário da Cunha Barbosa, que menciona especificamente a existência da loja Comércio e Artes no rito moderno. Instruções maçônicas e catecismos da loja Comércio e Artes de 1832, que foram, conforme anotações de Hipólito da Costa, como já mencionada, do original francês. Jornal de 1870, que menciona que o grupo do Lavradio, ou seja, aquele grupo que havia sido criado primeiramente, foi formado no rito francês. Grande Oriente Brasileiro, jornal de 1870, novamente menciona a existência de representantes, né, de lojas do rito moderno.
E aqui com a menção de que o Grande Oriente Lusitano praticara majoritariamente o rito francês ou moderno naquela época. Constituição do Grande Oriente de 1834, que traz a menção expressa quanto à possibilidade de mudança do rito oficial daquela potência, passando do moderno para o escocês. E, finalmente, boletins de 1923, que fala, né, aquela réplica da quinta sessão da ata que eu mencionei outrora. A obra Maçonaria na Independência do Brasil, de Teixeira Pinto, que expressamente fala que foi adotado o rito moderno francês com seus 7 graus pelo Grande Oriente desde a sua fundação. E também, né, outra ata aí, a ata número 10, realizada aos 16 dias do 5º mês de 1822. O Grande Oriente Brasílico, abre aspas, apesar de ter adotado o rito moderno francês, estava empenhadíssimo em conseguir o reconhecimento do Grande Oriente Britânico. E aqui faz aquela observação quanto a uma pretensa perda de reconhecimento posterior do Grande Oriente do Brasil por adotar as práticas do rito moderno, sobretudo pós-reforma de Amiable, também aí com um pouco de influência de Grossier. Mas enfim, existe um cabedal de informações, uma grande quantidade de informações que atestam para esta afirmação que acabamos de fazer. Mas, independente disso, como dito aqui, nós não queremos colocar pódios e nem dar medalhas de primeiro rito praticado. Não, não é isso. O que nós queremos é apresentar esses dados, até para que nós, sobretudo praticantes do rito moderno, possamos conhecer a nossa história. Quem de nós nunca se deparou com um irmão que vira para você e fala: ah, você é daquele rito moderno, não é? Sim, sou. Ah, é o rito mais recente da maçonaria, não é? E aí você respira e fala: não, meu irmão, né? Ah, sei, aquele rito moderno, aquele rito que admite pessoas que não creem em Deus. Não, meu irmão. Então todas essas falácias, né, todos esses equívocos que por vezes chegam até nós temos N maneiras de esclarecer aos mais desavisados. E pegando este gancho quanto à necessidade de esclarecimento, temos alguns recortes cronológicos que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre a nossa história. Bom, sabemos que em 1832 é fundado o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e aceito por Francisco Montezuma. A criação desse Supremo Conselho vai reverberar de sobremaneira nas práticas do rito moderno. Vai reverberar, sobretudo, na expansão do rito moderno, que até então, de rito de fundação do Grande Oriente, rito mais praticado no Brasil, começa a cair em declínio. Primeiramente, porque a criação desse Supremo Conselho e, consequentemente, a difusão das práticas do rito escocês antigo e aceito faz com que boa parte das lojas, nesse primeiro momento, comecem gradualmente a alterar as suas práticas litúrgicas do rito moderno para o rito escocês. A própria loja Comércio e Artes é uma que vai alterar as suas práticas. O nosso irmão Kenny, o Kenny Ismail, né, em um dos seus livros sobre a história da maçonaria, a história oculta da maçonaria, ele destaca que aquele boom, aquele crescimento exponencial das lojas do rito escocês antigo e aceito, vem, sobretudo, pós-instalação do Supremo Conselho de Montezuma em 1832. Em 1833, pensando, né, justamente nessa necessidade de absorção das lojas e dos obreiros que até então praticavam a maçonaria dos 7, moderna, ou a maçonaria dos 13, a adoniramita, o Supremo Conselho ele chega a criar um sistema de correspondência para com essas duas práticas. Aqui trago a correspondência para o rito moderno, de forma a incentivar não só a filiação, como também de forma a incentivar a absorção desses maçons. Conforme documentos, né, publicados, né, conforme decretos, né, publicizados, havia uma pretensa equivalência, de modo que o 11º grau do rito escocês representaria a primeira ordem do moderno, o 14º a segunda, o 17º a terceira e o 18º a quarta ordem. Além disso, meus irmãos, continuando, né, nesse nosso avançar histórico, no ano de 1834, aumenta significativamente o número de lojas do Grande Oriente que praticavam o rito escocês. Nessa mesma data em que é publicado, traduzido um regulador do rito francês, logo em seguida é publicado também o Guia dos Maçons Escoceses. E se os irmãos pegarem esse Guia dos Maçons Escoceses, no seu preâmbulo, ele traz inclusive uma observação de por que as práticas estariam, abre aspas, corretas e as práticas do rito moderno estariam banalizadas, né? Não é um posicionamento meu, não é um posicionamento de nenhum irmão, mas é algo que está escrito no preâmbulo do Guia dos Maçons Escoceses. Em 1855, o Grande Oriente do Brasil, que vai finalmente separar os ritos praticados naquela potência, tendo o rito escocês, né, sido, né, ganhado essa incorporação
de um Supremo Conselho. E vale a ressalva, né, vale a lembrança de que até este momento, né, e até mais um pouquinho adiante, como nós veremos, não havia uma diferenciação administrativa das práticas simbólicas para as práticas dos altos graus. Estava tudo dentro da alçada aí da potência simbólica. Tanto que nós tínhamos lá o poder central, né, considerado como a administração propriamente dita da potência, e nós tínhamos, né, um, abre aspas, Supremo Conselho, que era responsável, nesse caso específico aqui, pelo rito escocês antigo e aceito. Nós teríamos um capítulo, né, dos graus azuis, no primeiro momento, da maçonaria azul, responsável pelos ritos adoniramita e moderno. Posteriormente, um grande capítulo no Akita, responsável pela maçonaria adoniramita. Um grande capítulo, um sublime capítulo do rito moderno, responsável pelas práticas do rito moderno. Mas nós vamos chegar lá. Por ora, então, temos esta observação de que a Constituição do GOB, né, do Grande Oriente do Brasil até 1855, ela não separava muito bem o que era a prática do rito escocês para o rito moderno, para o adoniramita. Era algo quase que homogêneo, não havia, né, uma diferenciação muito clara. Tanto é verdade, meus irmãos, vejam estes recortes. Na Constituição de 1852, a menção que se fazia aos ritos era: as sociedades maçônicas dos diversos ritos são distinguidas pelas denominações lojas, capítulos, conselhos, consistórios e supremos conselhos, ou outros reconhecidos pelo Grande Oriente. Essas reuniões, tomadas isoladamente, têm o nome de oficinas. Nesta Constituição de 1852, nós não temos menções expressas a esta diferenciação das práticas. Já no documento imediatamente posterior, que é o de 1855, nós temos o seu artigo 4º, o seu novo, né, o seu novel, para aqueles que gostam, né, de enfeitar nas palavras, o seu novo artigo 4º, vai dizer que cada um dos ritos admitidos no seio do Grande Oriente se regulará independentemente dos outros por suas leis e regulamentos próprios. E aí ele vem trazendo o rito escocês, segundo consta nesse documento, não estou falando que este é uma assertiva correta, por favor, mas o rito escocês reger-se-ia pelas constituições de Bordeaux de 20 de setembro de 1762 e de Berlim de 1º de maio de 1786. Se nós formos lá para o artigo 8º, fala: o rito moderno, entre aspas, francês, reger-se-á pelas leis gerais da maçonaria azul mais seguida nos países cultos. Perceba, meus irmãos, que havia até uma impropriedade legislativa, uma impropriedade técnica. Enquanto o rito escocês, você tem uma menção expressa de uma constituição, ou melhor, de duas constituições, que era a de Bordeaux e a de Berlim, o rito moderno, a constituição nossa aqui se limitava a falar que nós íamos ser regidos pelas leis gerais da maçonaria azul. Leis gerais da maçonaria azul, mais seguidas nos países cultos, né? Fica aí até uma impropriedade técnica. E, doravante, nós temos, né, essa diferenciação com a criação de um grande capítulo dos ritos azuis, que naquele primeiro momento englobava tanto o rito moderno quanto o rito adoniramita. Em 1858, com a publicação do regulamento do sublime grande capítulo dos ritos azuis, começa-se a, de fato, organizar as práticas, né, do rito moderno do ponto de vista administrativo dentro da potência. Se nós já tínhamos administrativamente bem definido o que era um Supremo Conselho do rito escocês, precisava-se, então, definir administrativamente o que eram esses ritos azuis, fazendo parte ainda daquilo que se denominava de Grande Colégio dos Ritos. Em 1858, então, finalmente, mais precisamente em 7 de maio de 1858, é que é formalmente criado um sublime grande capítulo dos ritos azuis. Daí, o Grande Oriente do Brasil, conforme o decreto de lá de 21 de outubro de 1856, ele começa a separar essas práticas. Somente em 1873 é que este grande capítulo dos ritos azuis, novamente moderno e adoniramita, é finalmente desmembrado, permanecendo o rito moderno, né, nessa estrutura primordial e criando-se, conforme decreto 021 de 24 de abril de 1873, o grande capítulo no Akita, que seria a oficina-chefe do rito adoniramita no Brasil. Percebam, meus irmãos, que já avançamos aí alguns anos. Mas somente em 1874 é que finalmente vai ser criado um grande capítulo geral do rito moderno, que vai efetivamente, né, colocar uma pá de terra aí naquilo que era o grande capítulo dos ritos azuis. Alguns me chamam de dramático, outros falam que eu tenho mania de perseguição, mas vejam como já havia aí, né, até mesmo nas entrelinhas, um desprestígio às nossas práticas do rito moderno, uma vez que até mesmo a estruturação administrativa dele vai vir bem depois. De primeiro rito praticado à última opção,
em se tratando, né, novamente, de uma questão meramente administrativa. Como que nós provamos isso? No decreto 21, já mencionado, de 1873, nós temos a criação do grande capítulo no Akita, que vai ter o grande capítulo geral dos ritos azuis e mais uma comissão no Akita. Esse grande capítulo no Akita, ele começa a se reunir em dias diferentes, ele começa a ter uma administração diferente, ele começa justamente a se desmembrar daquele capítulo geral dos ritos azuis. E o rito moderno, em contrapartida, só vai receber essa mesma atenção administrativa em 1874. Só que aí vem uma curiosidade que os documentos históricos, né, nos mostram, e que, óbvio, né, eu não estava vivo em 1874 e espero que nenhum de vocês também estivesse, porque se estivessem, né, nós estamos aí tratando com algum Matusalém, né, talvez aí com algum ser mítico. Mas apesar desta criação administrativa só ter ocorrido em 1874, considera-se, dentro dos boletins oficiais do Grande Oriente do Brasil, que as reuniões, a partir da saída do rito adoniramita, desse grande capítulo, a partir dessa saída, eles já começam a considerar como sendo um grande capítulo do rito moderno. Tanto que em 23 de janeiro de 1874, que é quando de fato há uma criação dessa estrutura administrativa, a ata dessa criação é considerada como a ata de número 10, porque já teriam ocorrido as outras 9 reuniões antes disso, que se você voltar lá no tempo e olhar qual foi a primeira dessas 9 reuniões, é justamente o de desmembramento do grande capítulo no Akita, da criação do grande capítulo no Akita, desmembrando-se aí, né, ainda que mantendo um vínculo, mas desmembrando-se administrativamente do grande capítulo dos ritos azuis. Ainda em 1952, o então grande capítulo geral do rito moderno vai ser separado da estrutura do Grande Oriente do Brasil, fruto, né, do movimento de separação do simbolismo dos altos graus. E aí, o primeiro organismo administrativo independente, de fato, é criado em 1953, chamado de Muito Poderoso e Sublime Grande Capítulo do Rito Moderno para o Brasil. Posteriormente, altera-se o nome para Supremo Conselho do Rito Moderno do Brasil e, finalmente, né, altera-se o nome para Supremo Conselho do Rito Moderno. Sabemos, obviamente, que existem outras potências na atualidade que representam o rito moderno no que tange aos altos graus. Naquele momento, em 1976, havia apenas o Supremo Conselho do Rito Moderno. Essa celeuma toda dessas criações, desmembramentos e etc., impactou na forma como as práticas do rito moderno eram vistas pelas comunidades, pela comunidade maçônica em geral. Isso decorre de um comprovado declínio na utilização desse rito, e muitos irmãos tentam justificar o porquê desse declínio em detrimento do crescimento exponencial do rito escocês antigo e aceito. E a verdade, meus irmãos, é que não há uma única resposta objetiva, específica. Há, porém, algumas teses. Há, porém, algumas reflexões. A primeira delas, e talvez a mais banal, mas que me é obrigado, né, que o dever me incumbe destacar, porque isso está registrado em atas e documentos da época, mas a primeira, uma das teses, né, é uma tese até quanto um tanto ignorante. Por quê? O rito escocês antigo e aceito, né, neste momento histórico, já se encontra englobado por 33 graus. E aí nós encontramos, meus irmãos, pasmem, mas nós encontramos discursos de lojas e de maçons à época dizendo basicamente o seguinte: 33 é maior que 7. Então o maçom praticante do rito escocês antigo e aceito, ele tem uma hierarquia sobre o maçom praticante do rito moderno. É óbvio, meus irmãos, que isso é uma mentira, que isso é uma falácia, mas foi utilizada e foi propagada por muitos, não só por poucos, não. Uma outra situação que surge e que é perceptível em alguns documentos da época, era de que o rito escocês seria mais puro do que o rito moderno, o que também é uma falácia, porque é óbvio que o rito moderno ele passa aí por diversas, né, modificações, alterações ao longo dos seus anos, mas dizer que o rito escocês não é uma colcha de retalhos é uma inverdade. Deixando de lado essas justificativas mais atécnicas, essas justificativas mais banais, e passando um pouco para as justificativas que eu considero como mais adequadas, nós temos que uma decisão do Grande Oriente do Brasil vai colocar esse tempero a mais na situação e que vai, em maior ou menor escala, não nos incumbe aqui encontrar culpados, obviamente, mas vai em maior ou menor escala dividir as opiniões e fazer com que o rito moderno também caia em declínio. A partir do momento que as práticas do rito moderno no Brasil adotam uma
uma estrutura, adotam uma origem que é muito focada naquela reforma adogmática que é realizada na França em 1877, né, realizada principalmente através da reforma de Amiable, surgem alguns questionamentos quanto à regularidade dessas práticas. Por quê? Um dos principais, se não o ponto principal de discussão, repousaria aí numa inexistência do livro da lei durante os trabalhos. E essa inexistência do livro da lei foi motivo até de questionamento de potências estrangeiras ao nosso Grande Oriente, até então existente. Somado ao fato de que, novamente, não havia um domínio muito preciso dessas técnicas, né, dessa disposição administrativa, nós encontramos documentos que chegam a considerar o Grande Oriente até como não sendo mais regular. Não é o que eu penso, não é o que eu concorde, mas esses documentos e essas menções existem. Então, para muitos, o rito moderno ele chegou até mesmo como um bode expiatório para justificar outras atitudes e outras ações que nada se referenciam com a maçonaria na sua essência, que se referenciam muito mais a questões da maçonaria enquanto política, mas que foram aí, culminaram nas nossas práticas e na criação desse temível preconceito que nós temos até hoje. Uma vez que, de fato, o rito moderno não é ateu, o rito moderno ele não tem qualquer tipo de obrigação diferente daquela que a maçonaria, tida como regular, pratica. Então, meus irmãos, todo esse conjunto de situações que perpassa desde a banalidade de entender que 33 é maior que 7, até a adoção de práticas que naquele momento não encontraram respaldo, né, dentro da maçonaria e sobretudo dentro dos praticantes, vai fazer com que o declínio seja cada vez maior, de rito de fundação, rito mais praticado, até rito quase, não chegou, mas quase que extinto no Brasil. Vejamos, por exemplo, né, uma informação da revista Astreia de 1928. Quando se existiam lá dois grandes orientes, né, que brigavam entre si, né, pelo reconhecimento, pelas práticas, né, no Brasil, mas claramente há uma opção de um deles em adotar o rito escocês como sua prática primordial, como sua prática essencial, enquanto o mais antigo permanece muito atrelado ainda às práticas do rito moderno ou francês. E aí surgem citações como essa, abre aspas, para se conseguir a maior perfeição e desarmar a intriga, empenhada em solapar a firme união do adiantado edifício maçônico nacional, determinou com prudência o Grande Oriente brasileiro transitar do rito moderno ou francês em que trabalhara para o antigo e aceito de Heredon, ficando, contudo, livre às oficinas seguir qualquer deles que mais lhe agradasse. Neste momento, então, cita-se esta opção, né, entre aspas, do Grande Oriente brasileiro em começar a transitar as suas práticas do moderno para o escocês, mas deixando suas lojas livres. Só que se nós continuarmos mais ainda, e utilizando aí desse excerto, né, desse trechinho aí da Astreia, nós vamos aí no terceiro, quarto parágrafo. O Grande Oriente brasileiro era do rito moderno, como o Grande Oriente do Brasil. E agora vem o destaque, né, primordial. Influências das ideias francesas que sempre foram nefastas ao desenvolvimento regular da ordem no Brasil. Não é o escopo da nossa conversa, mas se nós olharmos agora um pouquinho para fora, mais especificamente para a França, quando o Grande Oriente da França opta por excluir as menções religiosas e por excluir as menções metafísicas dos seus regulamentos, em que ocorre o convento, ocorre posteriormente a cisão entre Grande Oriente da França e Grande Loja Unida da Inglaterra, percebam que para muitos, esta prática do Grande Oriente da França era tida como nefasta. E aqui não incumbe a mim, obviamente, entrar nas opiniões pessoais. Só que o Grande Oriente, né, especificamente o Grande Oriente do Brasil, ele continua por muito tempo mantendo relacionamento com o Grande Oriente da França. E aí vem alguns discursos, vem algumas passagens que consideram isso como inadequado, que consideram isso como uma influência nefasta, como nós vimos aqui, e, né, novamente, como bode expiatório, sobra para as práticas do rito moderno. Como se fosse uma culpa, né, a essa situação decorrência destas práticas do rito moderno. Finalizando aqui a nossa conversa, meus irmãos, caminhando aí para a conclusão, fazendo alguns recortes e alguns panoramas de alguns rituais praticados aqui no Brasil. E, obviamente, sem tecer aí comentários litúrgicos ou comentários mais aprofundados, né? Temos em um ritual do rito moderno que teria sido cedido pelo Grande Oriente Lusitano à Loja Comércio e Artes de 1822, que foi impresso em Lisboa, mas cuja tipografia e datas são ignoradas, né?
Esse é o primeiro exemplar que nós temos aqui. Temos ainda, e aí vale um parêntese, que principalmente os livreiros, né, aqueles que trabalhavam com tipografia, principalmente os livreiros franceses, é que vão impulsionar boa parte do desenvolvimento da imprensa e do jornal no Brasil. A partir de 1832, essa produção de impressos maçônicos, ela começa a ganhar algum corpo. E há, né, um exemplo disso é o intitulado Senda Maçônica, ou Condutor das Lojas Regulares, segundo o rito francês reformado. Essa obra traduzida do espanhol. Essa obra Senda Maçônica, apesar de se apresentar como uma obra, ela nada mais é do que uma transcrição dos graus, dos 3 primeiros graus do rito francês, do rito moderno, que é, né, divulgada e publicada, né, é trazida, divulgada no Brasil por volta de 1832. Logo em seguida, em 1833, é publicado, né, um manual de instruções maçônicas contendo a maçonaria simbólica segundo o regulamento do Grande Oriente da França e também dos altos graus, né, e aqui expressamente falando da maçonaria azul, segundo o original francês, né, que é cedido aí à loja Comércio e Artes, e se nós formos na contracapa desse ritual, lá fala expressamente, compila os 7 graus, os símbolos dos 7 graus da maçonaria, né, deixando aí esse destaque de que se trata do rito moderno e não do rito adoniramita. Temos ainda, né, que, segundo Joaquim da Silva Pires, o primeiro ritual do rito moderno que foi impresso diretamente numa tipografia do Brasil teria sido em 1834, que é justamente o regulador do rito francês, né, que vai, né, trazer, né, também, né, os 3 graus simbólicos, e neste regulador não há qualquer menção aos altos graus. Essa versão de 1834, ela também vem a ser reimpressa em 1837. Já em 1857, publica-se as instruções do grau de aprendiz do rito moderno, que para alguns é considerado como um ritual, como um manual, mas de fato não o é, porque ele é muito mais, né, um compilado de catecismos e explicações do que um ritual propriamente dito. Temos também ritual em 1869, que também já foi impresso no Brasil, e percebam que este ritual de 1869 estão sendo, né, publicados aí bem no comecinho dele, segundo o regimento do Grande Oriente da França, bem como as formalidades e disposições diversas concernentes à ordem. Vejam então que em 1869, percebam a data, nós temos ainda uma menção, né, direta, um liame direto com o Grande Oriente da França. E aí, né, já avançando bem mais no tempo, já lá para 1892, outra publicação, né, outro exemplar já aí impresso e divulgado totalmente no Brasil. Este impresso de 1892, vale a menção, é fruto indireto da citada reforma de Amiable, que é aquela reforma dogmática, né, que causa aí um grande espanto, principalmente nos praticantes de outros ritos. E a adoção da reforma de Amiable, ela está expressa no decreto número 109 de 30 de julho de 1892, do Grande Oriente do Brasil, disponível aí nos boletins oficiais. Meus irmãos, só uma observação importantíssima, não trouxemos aqui todos os rituais que foram impressos e ou publicizados no Brasil, mas apenas alguns destaques, né, para alguns, para podermos aí complementar a nossa fala. E agora eu trouxe aqui só um bônus, né, que na verdade é uma provocação que eu adoro fazer, bem a título, né, de instigação, né, não vamos ficar levando isso para o coração, por favor, mas eu trago um bônus aqui, que é um recorte sobre a história de Dom Pedro I, né. Dom Pedro I, como nós sabemos, né, em um movimento claramente político, por proposta do então grão-mestre José Bonifácio, ele é iniciado nos quadros da loja Comércio e Artes. Adota o nome histórico de Guatimozin. Na sessão imediatamente seguinte à sua iniciação, já em 5 de agosto do mesmo ano, ele é elevado ao grau de mestre maçom. Pouquíssimo tempo depois, né, e aí vale uma observação, né, que os irmãos falam que Dom Pedro foi do grau 1 ao 33 em um dia. A primeira mentira é que sequer existiam 33 graus naquela época. E a segunda mentira é que não foi no mesmo dia. Foi num intervalo muito curto, mas de fato ele chega de aprendiz a mestre aí numa velocidade ímpar. E posteriormente, né, ele é, abre aspas, eleito, né, porque a eleição dele também se discute como teria ocorrido, mas ele é eleito grão-mestre do Grande Oriente, vindo a ser empossado em 4 de outubro de 1822. E nesse interstício ele também é elevado ao grau 7, que era o último grau da maçonaria à época do nosso aí queridíssimo rito moderno. E aí, meus irmãos, né, Dom Pedro chega, né, nessa carreira meteórica maçônica, espera-se que ele teria muita consideração e muito carinho pela maçonaria, né? Mas a história nos diz que não, né?
a história nos mostra que pouquíssimo tempo depois da proclamação da independência, né, que utiliza-se aqui a data de 7 de setembro, apesar de sabermos que 7 de setembro não é a data mais acurada, mas em 21 de outubro do mesmo ano, 21 de outubro de 1822, o Dom Pedro, ele determina o fechamento do Grande Oriente, né? Ele, em carta endereçada e uma carta que ele encaminha a Gonçalves Ledo, ele diz que faz isso primeiro como imperador, segundo como grão-mestre, né? Que ele estava fazendo esta manobra de fechamento da maçonaria e um viés de proteção do movimento que se instaurava, desse movimento de independência, como forma de realizar algumas investigações e como forma de prevenir vamos colocar assim, a tranquilidade social. Em 25 de outubro, então, executa-se essa suspensão, tem-se, né, um termo de encerramento que também está arquivado lá nos anais do Livro de Ouro do Grande Oriente. E logo em seguida a essa suspensão, ele encaminha uma carta para Gonçalves Ledo, que ele até deixa entender que vai retomar os trabalhos, até deixa entender que não era bem isso que ele gostaria que ocorresse e tudo, mas a história nos mostra que não. Os trabalhos permanecem suspensos aí por longos períodos. E, né, apenas a título de reflexão, Mário Carneiro do Rego Melo, né, particularmente gosto muito das escritas dele, mas ele deixa uma citação aí de que justamente, né, durante o reinado de Pedro I para nós aqui no Brasil, obviamente, né, os maçons venham a sofrer muito, justamente por conta da sua intolerância, venham a ser perseguidos, né, alguns exilados, tudo mais. E alguns irmãos vão dizer, mas só 2 foram exilados, só 3 foram exilados. Mas se nós pegarmos as cartas trocadas naquele período, se nós pegarmos os documentos históricos daquele período, veremos que sim, há uma perseguição, há sim aí, né, quase que uma delação daqueles que eram em tese traidores e que nesse meio estava aí um grande número de maçons. Então, deixo apenas e tão somente a título de reflexão como que nós entendemos aí a figura de Dom Pedro na maçonaria, se de fato é a figura do proclamador da independência, do libertador, do poderoso, do defensor das liberdades, ou se a história e os documentos nos mostram que não é bem assim. Como dito, apenas um recorte, apenas uma observação para cutucar algumas feridas, porque faz parte das reflexões que nós possamos também revisitar alguns sensos comuns. Meus irmãos, título conclusivo, o que nós queremos destacar desses recortes? O que nós queremos destacar deste conteúdo? Em primeiríssimo lugar, destacar a importância que o estudo, principalmente das fontes primordiais da Escola Autêntica de Pesquisa, mas destacar como que o estudo da nossa história enquanto praticantes do rito moderno é importantíssimo para que nós possamos tirar alguns preconceitos e esclarecer alguns irmãos mais desavisados. Num segundo ponto, nós conseguimos traçar de uma forma cronológica este nascimento, auge, declínio e renascimento das práticas do rito moderno ao francês no Brasil. Isso porque o renascimento eu não trouxe aqui. Mas há um movimento já iniciado há bom tempo de renascimento e, né, de revivificação dessas práticas. A terceira e última conclusão que nós gostamos de deixar aqui sempre que nós abordamos essa temática é para que os irmãos se atentem sempre que a história, né, a história da maçonaria em geral, ela, como dito, carece de fontes fidedignas, carece de fontes primárias de pesquisas, pode, por vezes, ser contraditória, mas ela precisa ser estudada. Nós, enquanto maçons, às vezes nos preocupamos muito com a simbologia e as alegorias das coisas e deixamos, por vezes, a história de lado. Mas lembremos, meus irmãos, quem não estuda a história, quem não estuda os erros do passado, por exemplo, está fadado a cometê-los no futuro, da mesma forma. E, igualmente, se nós conseguimos nos debruçar sobre os acertos do passado, nós muito provavelmente conseguimos multiplicar esses acertos no futuro. Por isso que chamamos a atenção para essa necessidade, para que as lojas, para que os irmãos dediquem um pouquinho dos seus estudos aí, dos seus tempos também, para essas análises um pouco mais, às vezes chatas, um pouco mais maçantes, para alguns até um pouco mais tediosas, mas que faz parte da nossa formação e que precisa ter a devida atenção, que nada mais é do que a história da nossa ordem. Deixo algumas das referências utilizadas, bem poucas, tem muito mais do que isso, mas no material completo eu vou divulgar para os irmãos aí com toda a bibliografia completa. Deixo também aí os meus contatos, né, apesar de que eu vou colocar aí no chat daqui a pouco, né, tanto o nosso telefone quanto o nosso e-mail. Até pouco tempo atrás nós tínhamos um site modernizando.com,
porém, por pura ignorância e burrice desse que vos fala quanto à incapacidade tecnológica, eu acabei não conseguindo permanecer com o domínio que já estava registrado. Então, a gente está num movimento aí de republicação do conteúdo, agora sobre um domínio novo, mas muito em breve nós teremos mais um site aí, mais um material, um canal de pesquisa e de estudo. E deixar também que, né, boa parte desse conteúdo, e aí é claro que a gente faz, né, como se fosse um merchan, mas não é um merchan, porque nós não vivemos de escrever livros, né? Aliás, nós não temos nem renda com os livros eles praticamente se pagam, e aquilo que sobra a gente faz doação tanto para a Ordem de Molay quanto para algumas ações filantrópicas aqui do município. Mas este conteúdo e mais alguns outros está aí na nossa última obra, que ela foi publicada em 2022, com uma reimpressão em 2023, né? Essa reimpressão, ela sofreu algumas alterações apenas formais, né? Apenas na forma, né? Diminuição de algum espaçamento, uma diagramação mais salutar, né, para os olhos. E ao final destas obras, nós temos sempre um QR Code com os documentos que foram consultados na sua integralidade, para que os irmãos possam ter acesso a esses documentos. Nós acreditamos que conhecimento ele tem que ser difundido, ele não tem que ficar restrito a um grupo determinado de pessoas. Então, particularmente, eu não gosto muito daqueles autores que falam, compra meu livro que você vai saber. Não. Se quiser, você compra meu livro. Mas esse conteúdo, essa informação está disponível nesse lugar, através das fontes primárias de pesquisa, e o irmão pode ter acesso, porque conhecimento, quanto mais difundir, quanto mais circular, melhor para todos nós, né? Meus irmãos, eu agradeço a atenção, e aí, como de costume, eu fico à disposição se tiver, né, algum comentário, alguma ponderação, algo nesse sentido.